Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos dar os dados de consumo, desempenho e detalhes da Fiat Toro 2.4 Flex automática, a nova versão da picape média da Fiat que chegou ao mercado aí no começo de novembro. Então a Fiat do Brasil, a Fiat Chrysler do Brasil, lançou no começo de 2016 a Fiat Toro, sua nova picape média, que foi recebida com muitos elogios, principalmente com relação à sua estética, a boa relação custo-benefício, né? Ela tinha um preço assim realmente acessível em face do seu nível de equipamentos, e também foi muito elogiada com relação ao seu desempenho nas versões equipadas com motor 2.0 turbo diesel com câmbio automático. Entretanto, a versão mais vendida, que é exatamente a Fiat Toro com motor Flex, na época do lançamento, ela até mesmo foi objeto de um teste de longa duração aqui no Carblog e, como a gente já disse, né, o modelo mais vendido da Toro, a Fiat Toro com motor Flex, até mesmo porque ela é muito mais barata, em torno de 40 mil reais, mais barata do que a respectiva versão diesel, e ela responde, a Fiat Toro Flex responde por 70% das vendas. Porém, a primeira versão com motor 1.8 Flex, ela foi recebida com críticas com relação ao seu desempenho. A primeira versão, que foi lançada em fevereiro, da Toro Flex, ela tinha desempenho claramente inferior até de modelos 1.0. A gente observou, fez matérias. Ela acelerava de 0 a 100 em torno de 16,5 segundos, que é algo em torno de 2 segundos a menos do que um up com motor 1.0 MPI, não é nem do 1.0 TSI. Né? Então é um desempenho realmente insuficiente para um carro aí que custa a partir de 83 mil reais hoje. Então, o que explica esse desempenho fraco da Toro 1.8 Flex? Pode ser explicado por um motor com torque de 19 kgfm, associado sempre com câmbio automático com conversor de torque. Esse tipo de câmbio, ele em geral, ele acaba tirando um pouco de potência do motor. Então você já tem um carro que é pesado, pesa mais de 1.600 kg, mesmo com tração 4x2, associado com um motor que tem torque inadequado para esse nível de peso, e você ainda tem o câmbio automático que puxa um pouco desse torque para fazer funcionar o conversor de torque. E aí o resultado é que o desempenho realmente fica fraco. Mas nem por isso a Fiat Toro deixou de ser um sucesso. Ela se tornou um sucesso de vendas. Inclusive em outubro ela foi o comercial leve mais vendido do Brasil, com mais de 4 mil unidades vendidas, tendo vendido mais até do que o própria Fiat Strada, que é o modelo de acesso da Fiat. Então, independente do desempenho não ter sido elogiado pela crítica, ela fez um grande sucesso. Então, a Fiat respondeu às críticas com relação ao desempenho da Toro Flex, já que no começo de novembro ela lançou, em antecipação ao Salão do Automóvel de São Paulo, uma resposta enérgica às críticas de desempenho que eram direcionadas à Fiat Toro 1.8 Flex, com o lançamento dessa versão que nós estamos mostrando aí, que é a Toro 2.4 Flex. Então ela chega equipada com um novo motor 2.4 Tiger Shark, aspirado, 16 válvulas com excelentes 186 cavalos de potência e um torque agora realmente muito mais compatível com a proposta do carro de 24,9 kgfm. Melhor ainda, esse motor está associado com uma caixa automática de 9 velocidades. Então, essa transmissão, que antes era exclusiva das versões 2.0 turbo diesel, agora é aplicada também na Fiat Toro Flex. Importante considerar que esse motor Tiger Shark, ele é importado do México, não é produzido no Brasil, mas ele também tem inovações importantes em relação ao motor 1.8 e-torque que é usado na versão 1.8 da Toro. Primeiro, ele passa a contar com um sistema de aquecimento no reservatório de gasolina para permitir a partida a frio quando abastecido com etanol sem a injeção de gasolina. Então, a Fiat Toro 1.8 Flex ela ainda tem aquele tanquinho que exige você colocar gasolina naquele tanquinho no motor
Para o caso de você estiver abastecendo ela com etanol, for dar partida em ambiente muito frio, você precisa de injeção automática de gasolina. Já esse motor 2.4 Flex eliminou isso, porque ela já conta com esse sistema de aquecimento da mistura, que permite que você dê partida com ela com etanol mesmo em ambiente frio sem nenhum problema. Ela tem também uma novidade, que é o sistema Start-Stop, que é um sistema que desliga automaticamente o motor em paradas temporárias. Então, quando você está em semáforos, por exemplo, ela desliga, ela faz o desligamento automático do motor, e isso acaba, segundo a Fiat, resultando numa melhora de economia de combustível em torno de 20%. É importante considerar que esses sistemas Start-Stop, apesar de realmente melhorarem, se você usa o carro em estrada, o consumo, em cidade, o consumo, ele, por outro lado, ele exige uma bateria mais potente. Essas baterias realmente são mais caras, né? Em torno de R$2.000, enquanto que uma bateria convencional de um carro que não tem o sistema Start-Stop, ele custa em torno de R$300, R$400. Então a bateria realmente é bem mais cara. Uma outra novidade dessa versão 2.4 Flex é a tecla Sport no painel. Ela está localizada no centro do painel, e quando você aperta essa tecla, ela muda a calibração do motor, deixando a picape mais ágil e com um comportamento mais esportivo. Então realmente é uma outra novidade para melhorar mais ainda o desempenho dessa versão Flex. Mas vamos lá. Em relação ao desempenho, afinal, como ficou? Porque no lançamento a Fiat não divulgou seus dados de desempenho, né? E isso aí ficou aguardando os primeiros testes, né, com o modelo, que inclusive já estão começando a ser publicados, os testes das revistas especializadas da Fiat Toro com motor 2.4 Flex, e o primeiro é o teste da revista Carro, né, que publicou seu teste com a Toro 2.4 automática, lembrando que não tem versão com câmbio manual da Fiat Toro 2.4 Flex, e os resultados mostrados pela revista Carro são realmente muito convincentes. Para a gente ter uma ideia, a aceleração de 0 a 100 km por hora foi feita em 10,7 segundos. Um número realmente muito bom para uma picape que pesa mais de 1.700 kg, tem quase 5 metros de comprimento e um câmbio automático. Então, para a gente, efeito de comparação, a Fiat Toro 2.4 Flex, ela foi cerca de 4 segundos mais rápida que a versão 1.8 Flex nas mesmas condições. Então, realmente, com esse tempo de 10,7 segundos na aceleração de 0 a 100, ela deixa definitivamente para trás a fama de carro com desempenho 1.0, de carro com desempenho de carro 1.0, e passa a oferecer realmente um nível de performance totalmente compatível com o seu nível de preço e com sua proposta. A retomada de 80 a 120 km por hora também, lembrando que esse teste foi feito com o carro abastecido com etanol, ela foi realizada em excelentes 8,4 segundos. Pra você ter uma ideia, esse tempo é quase mais de 4 segundos mais rápido do que a Toro 1.8 Flex automática. Então, esse tempo de 80 a 120 é um dado que mostra principalmente a agilidade do carro em ultrapassagens. Então, quanto mais rápido, melhor, porque eventualmente, você está fazendo uma ultrapassagem numa estrada de mão dupla, e quanto mais rápido o carro, menos tempo você terá que ficar, aí mostrando, né, a versão, né, chamada Freedom AT9, que essa versão 2.4 Flex, ela é a Freedom com câmbio automático 9 e motor 2.4. Mas enfim, quanto mais rápida é feita a aceleração de 0 a 100, de 80, a retomada de 80 a 120, menos tempo você tem que ficar na pista contrária em momentos de ultrapassagens, e com isso você tem um carro muito mais seguro, né, porque você não precisa ficar na pista contrária por um tempo tão longo. Então realmente vale muito a pena. Agora, em relação a consumo, como é que ficou o consumo? A gente já tem também dados do Inmetro, então permite uma comparação dos dois modelos. A verdade é o seguinte, segundo dados do Inmetro, com gasolina não teve alteração. Tanto o motor 1.8 Flex quanto o motor
aliás, desculpa, com etanol não teve alteração nenhuma, com gasolina a versão 2.4 ficou em torno de 3% mais gastona. Ela gasta 3% a mais essa nova versão em relação à versão com motor 1.8. Porém, com etanol os dados são exatamente os mesmos. Então vamos lá, com o segundo dado do Inmetro, com etanol, essa Toro 2.4 Flex faz 5,8 km por litro em cidade. Em estrada, 7,9 km por litro. Então, exatamente os mesmos números apontados pelo Inmetro para a versão 1.8. Esses são os dados do Inmetro. No teste da revista Carro, em cidade ela registrou 5,8 também, quer dizer, basicamente o mesmo dado do Inmetro. Em estrada ela registrou 8 km por litro, quer dizer, 0,1 mais. Então, os dados realmente do Inmetro e da revista Carro com etanol estão muito parecidos. Já com gasolina, ela marcou 8,3 km por litro, né? Em cidade, a Toro 2.4 Flex marcou 8,3, que é em torno de 3,5% maior um consumo que os 8,6 registrado pela Toro 1.8. Já em estrada, a Fiat Toro 2.4 Flex marcou 10,5, também em torno de 3%. Pior que os 10,8 registrado pela Toro 1.8, também no Inmetro. Não há testes ainda de revistas com a Toro 2.4 Flex com gasolina. Esse teste deve ser da revista 4 Rodas. 4 Rodas faz o teste sempre com gasolina. Aí a gente está mostrando o interior, né, da Toro. Esse já é uma versão já equipada com um sistema multimídia. Então ele é um painel um pouco mais sofisticado. Bom, voltando a falar um pouco de consumo, é o seguinte: o nosso teste de longa duração com a Fiat Toro, ele apontou um consumo assim, em média em cidade de 10,5 km por litro também, em estrada com gasolina. E já no nosso percurso padrão, que é em torno de 50% cidade e 50% estrada, ela atingia em torno de 9,5. Então, assim, diante desses dados, fica claro que realmente vale muito a pena essa versão 2.4 Flex. Agora, em relação ao equipamento, já que estamos mostrando o interior, né? Essa versão 2.4 ela ficou em torno de R$16.000 mais cara do que a Fiat Toro 1.8 Flex. Entretanto, ela tem alguns itens a mais. O primeiro é esse volante que já vem de série com comandos multifuncionais. Então, ela traz já de série o volante com o comando do sistema de som e também do sistema de entretenimento, que não é esse aí. Esse aí é um sistema opcional, você tem que pedir opcionalmente, né? Porém, o sistema, o volante multifuncional já é de série. Uma outra novidade é que nessa versão 2.4, ela já traz de série a capota marítima, né? Que cobre a caçamba, que a rigor essa capota ela acaba não sendo efetiva para vedar consumo, para vedar água e vedar lama em estradas de terra. Porém, é um elemento a mais. Esse sistema multimídia que está sendo mostrado aí, que é um sistema Uconnect, que já vem com o sistema GPS, ele é opcional, ele faz parte de um pacote de opcionais. O ar-condicionado também digital, também é opcional, tá certo? Importante é considerar que o painel interno da Fiat Toro ele é totalmente de plástico duro, ele não tem elementos revestidos em borracha, como são as respectivas versões da Toro na linha Jeep, que é o Compass e o Renegade. Ele tem já um painel mais sofisticado. Porém, o acabamento é muito bom. A gente andou com a Toro por 10.000 km e não teve problemas de acabamento. Esse ar-condicionado, quando você pede opcionalmente, ele também funciona muito bem, gela com bastante competência a cabine. Uma outra novidade dessa versão 2.4 é que ela conta também de série com retrovisores com comando elétrico. Ela conta com brake light na caçamba, sensor de pressão nos pneus e seletores de trocas de marchas manuais no volante, que também chega revestido em couro, né? Então aí vocês estão vendo a manopla de transmissão automática de 9 velocidades da Toro. Agora,
Os opcionais continuam, né? O preço dela é de R$ 98.500, porém ela tem alguns problemas assim em termos de segurança, porque apesar dela já vir com, tá vendo, ó, os seletores de trocas de marcha manuais também são de série nessa versão 2.4 Flex. Mas enfim, a gente estava falando com relação à segurança. Ela já vem de série com controle de estabilidade, controle de tração, porém, nessa versão de R$ 98.500, a Toro 2.4 traz apenas 2 airbags. Se você quiser um conjunto mais completo de segurança, 7 airbags, você tem que pedir um pacote opcional, que é um pacote de segurança, que agrega mais 2 airbags laterais dianteiros, 2 airbags traseiros e um airbag de joelho para o motorista, totalizando no total 7 airbags. Então, esse pacote aí custa em torno de R$ 4.000. Esse sistema multimídia Uconnect com tela de 5 polegadas e sistema de navegação também é opcional. Assim como o teto solar e o teto solar elétrico, ele também é opcional, e a pintura também tem como novidade uma nova pintura perolizada branco pérola. Então, a Fiat Toro 2.4 Flex automática, equipada com todos os seus opcionais, o preço dela vai para em torno de R$ 113 mil. Ela sobe cerca de R$ 15 mil. Ainda assim, ela fica cerca de mais de R$ 10 mil mais baratas do que a Fiat Toro 2.0 Turbo Diesel, que parte de R$ 125 mil. Em termos de equipamentos, ela fica muito parelha com a versão Vulcano topo, porque ela na versão de 113 mil traz também bancos revestidos parcialmente em couro. E, enfim, o interior realmente é muito parecido com a Toro, lembrando que o desempenho também muito parecido com o da Toro 2.0 Turbo Diesel. Aí tá vendo a tecla Start Stop, que desliga automaticamente o sistema Start Stop. Mas enfim, a Toro, essa versão 2.4 Flex automática, ela se mostra com uma relação custo-benefício interessante em relação à versão Turbo Diesel 2.0, porque ela tem o mesmo nível de equipamento. Na versão completa custa mais de R$ 10 mil a menos, porém ela não tem a tração 4x4. E o consumo dela realmente é mais elevado, né? A versão diesel tem uma vantagem em termos de consumo, e a principal característica aí é o fato de realmente não contar com tração 4x4. De qualquer forma, tem uma outra comparação que pode ser feita, que é em relação à versão de acesso, né, que seria a 2.4 Flex a R$ 98.500, contra a primeira versão Freedom, que é a 2.0 Turbo Diesel, da Toro, equipada com motor diesel, mas aí com câmbio manual. E aí ela já sai a 107 mil. Então, quer dizer, a Toro 2.4 Flex, ela sai em torno de 8 mil, 9 mil reais mais barato que a versão diesel mais barata, e ela ainda tem o câmbio automático, coisa que não está disponível na versão de acesso da diesel. E se você quiser um câmbio automático, você terá que pedir a Toro Vulcano, que aí já é 125 mil reais. Então, enfim, em termos de custo-benefício, eu acho que está plenamente justificado essa versão da Toro, né? Então realmente está valendo a pena, apesar dela ser em torno de 16 mil reais mais cara, versão 1.8, ela tem um desempenho 40% superior e um consumo que é só 3% superior, então realmente vale a pena. Agora, a gente queria fazer uma consideração sobre tributação. Essa Fiat Toro, nessa versão topo, ela chegou com o motor 2.4 Tiger Shark, certo? E esse motor não é um motor da mesma família adotado na versão Flex do novo Jeep Compass, né, que foi lançado agora também no começo de novembro. Porém, o Compass adota a versão 2.0 dele, motor 2.0 Flex, que tem 166 cavalos e 20 kgfm de torque, né? Aí mais alguns detalhes da Fiat Toro, mas aí com a versão com todos os opcionais, né? Mas enfim, qual que é a explicação? Por que a Fiat usa o motor 2.4 nessa versão da Toro, e no Compass ela usa o motor 2.0? A explicação é o seguinte, é questão de tributação. A Toro é uma picape, é um utilitário, então mesmo que ela use o motor 2.4, ela vai pagar uma alíquota de IPI de 7%.
Já o Compass, por ser um veículo, um carro, né, ele paga um IPI de 11% caso use motor 2.0 flex, e caso se fosse equipado com esse motor 2.4, ele pularia para uma alíquota de IPI de 25%. Quer dizer, só de ampliação do imposto você teria um sobrepreço em relação, por exemplo, o Jeep Compass atual, Sport, modelo mais barato, que sai a 100 mil reais, se viesse com motor 2.4 sairia a 115 mil reais, ficaria em torno de 15 mil reais mais caro, só por conta do imposto. Então, enfim, eu acho que a Fiat fez correto em colocar o motor 2.0, porque realmente o ganho em termos de desempenho no Compass pode não ser tão grande, mas ele melhora muito a relação custo-benefício. São Fiat Toro 2.4 Flex automática, ela realmente se mostra uma opção muito interessante dentro da gama da Fiat Toro, porque ela coloca-se para fechar a lacuna que existia, tanto em termos de preço quanto em termos de desempenho, entre a versão 1.8 e a versão 2.0 Turbo Diesel. Então agora a gente tem 3 versões, 1.8 partindo de em torno de 83 mil reais, aí você tem a versão 2.4, que é essa que a gente está mostrando, partindo de 98 mil reais, e tem a versão Turbo Diesel, 2.0 Turbo Diesel, partindo de 108 mil reais mais ou menos, sendo que a Fiat Toro com motor 2.0 Turbo Diesel e câmbio automático sai partindo de 125 mil reais. Agora, para quem precisa de carro, de uma picape com tração 4x4, ainda a única opção continua sendo a versão diesel, porque a Fiat Toro 2.4 Flex, apesar de usar o mesmo câmbio automático de 9 velocidades da versão 2.0 Turbo Diesel, ela tem apenas opção de tração 4x2. Então ela é uma opção para quem vai usar o carro em cidade, enfim, e fazer um off-road leve, pegar algumas estradas vicinais, de terra, onde ela se comporta muito bem, a suspensão absorve muito bem as irregularidades de pista, isso a gente verificou no nosso teste de longa duração. Porém, para quem precisa fazer trilha, pegar terreno mais acidentado, aí tem que optar realmente pelas versões 2.0 diesel, que são as únicas, com opção de tração 4x4. Então é isso, Fiat Toro nessa versão 2.4 Flex, vocês estão vendo aí a versão. Uma outra questão é o seguinte, essa versão 2.4 Flex, ela vem de série com rodas de 16 polegadas, coisa que na versão 1.8 são rodas de ferro com calotas, né? E há também nessa versão a opção de rodas de 17 polegadas, né? Então com pneus de uso misto. Então realmente uma novidade aí da Fiat Toro 2.4 Flex automática na sua versão Freedom. Então o custo-benefício ficou bom. Agora preço, a partir de 100 mil reais, o interior com revestimento de tecido, se você quiser couro e todos os equipamentos, já vai partir aí para em torno de 113 mil reais. Independente disso, ainda é uma relação custo-benefício muito bom, porque você pegar uma Toro de 113 mil reais, ela com motor 2.4 Flex está com um desempenho muito bom, 0 a 100 em torno de 10,7 segundos. Consumo que é elevado, mas em função do carro, do peso do carro, 1.700 kg, está relativamente compatível. E bastante completa, 7 airbags, sistema multimídia, que a crítica que pode se fazer esse sistema multimídia é o fato de não contar com capacidade de espelhamento de tela, mas interior de couro, teto solar. Então um carro realmente muito completo, ainda tem uma boa relação custo-benefício. Lembrando que no nosso teste de longa duração a gente apontou, aí o brake light também, isso aí é de série nessa versão 2.4. Mas a gente apontou no nosso teste de longa duração que muita gente está trocando sedã e hatch por esse carro aí, a gente mesmo trocou, só que ele não é substituto, A caçamba, apesar de ter uma boa volume de carga, ela não é muito utilizável em cidade, Você vai fazer compra de supermercado, essa caçamba não é adequada, ela não tem vedação contra água e lama, então se você pegar uma estrada de terra, ela vai entrar água e lama sem a menor restrição dentro, Então você tem que embalar suas bagagens. E aí mostrando o motor
2.4. Mas enfim, então é isso. É isso que tem que ser considerado, que apesar de ser um carro, um veículo com uma boa relação custo-benefício, ela não é um substituto. Tem muita gente comprando e depois acaba se arrependendo. Eu particularmente, se fosse comprar para uso pessoal, teria me arrependido, porque para uso urbano ela realmente é muito deficiente, né? Ela acaba, a sua caçamba não é substituta do porta-malas, então você acaba tendo que usar colocar compras dentro, e ela é muito grande, 4,9 metros de comprimento, é um pouco inviável para uso em cidade. Mas é isso aí, Fiat Toro 2.4 Flex.